prática de hoje é de destilação. Sou a professora Larissa, do campus da UTF-PR Londrina. A prática tem como objetivos estudar os processos de separação binária ou multicomponente em uma coluna de destilação com pratos perfurados com Dalcomer, analisar os fenômenos de calor e massa envolvidos nas transferências de massa de cada estágio real de equilíbrio, relacionar o número de pratos reais com o número de pratos ideais da coluna de destilação, utilizando, assim, equações de equilíbrio e correlações da literatura, realizar o experimento com variação da razão de refluxo e analisar sua influência direta na eficiência na troca de calor e massa da coluna, com duas variações possíveis, em regime batelada e contínuo. O módulo didático de destilação é composto por colunas de destilação para operar em regime contínuo ou batelada, composta de 11 estágios de destilação com pratos perfurados com Dalcomer e sistema de regulagem de refluxo de topo ligado ao sistema de condensação de topo, seguido do sistema de coletor de destilado. Logo abaixo, no fundo da coluna de destilação, a gente tem o refervedor e o coletor de produto de fundo. Ambos coletores são destinados à coleta de amostra de produto de topo e produto de fundo. Os estágios possuem isolamento térmico a vácuo, a qual a medida da pressão é avaliada pelo vacômetro, elaborado por uma bomba de vácuo, e o temporizador para ajuste da razão de refluxo de topo. O painel elétrico é composto de um sistema de controle de potência para controlar a quantidade de energia elétrica, ou seja, a carga térmica para a manta do refervedor, 15 sensores de temperatura ao longo da coluna. Para a operação do sistema em batelada, o módulo é composto por um recipiente de polietileno para armazenamento da solução de alimentação, a qual é succionada pela bomba peristáltica com posterior encaminhamento da solução para o sistema de aquecimento elétrico da alimentação e sequenciado para a entrada da alimentação da coluna. Posteriormente, a gente tem o sistema de condensado, o sistema de resfriamento de produtos de fundo e o sistema de coleta de produtos de fundo. Além disso, a gente tem o sistema de resfriamento do destilado e, sequencialmente, o sistema de coleta do produto destilado. Para iniciar a operação, a gente precisa ligar o painel elétrico. Além disso, a gente vai iniciar a operação com o sistema de vácuo. Para esse sistema, vai ser necessário a gente fazer o vácuo na camisa da coluna de destilação. Para a elaboração do vácuo, nós vamos manter a VVAV fechada e o sistema interligado com a bomba de vácuo vai elaborar essa força. Ligando inicialmente o sistema de vácuo, nós vamos observar a pressão formada pelo sistema e nós vamos alinhar o alinhamento do destilado formado do fluxo 1, ou seja, todo destilado que for formado vai ser encaminhado do balão de alimentação. Apertar o P até aparecer o símbolo TL. Nesse momento, a gente vai regular com as flechinhas para cima e para baixo até ajustar o tempo de 7 segundos.
Para finalizar a operação, a gente vai apertar novamente o S1. O tempo de 7 segundos é o tempo de razão de refluxo 1:1, a qual mantém acionado a válvula solenoide no topo da coluna de destilação. Antes de iniciar o controle de aquecimento, é necessário que o ajuste das válvulas do módulo de coleta de condensado do topo deve estar na posição VA levemente aberta, VB1 fechada e VV2 fechada. Nesse momento, a gente vai ligar o sistema de aquecimento do refervedor, inicialmente com valor médio de 400 watts e 1,8 ampere. Quando a temperatura do refervedor, ou seja, a temperatura da alimentação, estiver entre 45 a 50 graus Celsius, nós vamos ajustar a potência do valor de 500 watts a 50 watts, ou seja, a corrente vai passar a 2,3 a 2,5. Em operação, a gente já vai observar no balão de alimentação o processo de aquecimento e a elevação desses gases que vão acender durante o equilíbrio termodinâmico da coluna e, sequencialmente, o líquido vai cair lateralmente pela bandeja até o ponto do estágio superior, aonde a gente vai fazer o processo de condensação dos vapores que acendem e, sequencialmente, a coleta do líquido no sistema de coletor de destilado. Observem que a gente já tem um volume coletado, esse volume foi quantificado com relação ao tempo e, sequencialmente, nós iremos proceder à retirada das amostras. Para a retirada da amostra do produto de fundo, a gente deve proceder o alinhamento da válvula para o sistema coletor de produto. Para a retirada dessa amostra, a gente tem que executar uma pressão no sistema feita pela pera, vocês já estão observando, e após esse volume ter sido coletado, a gente novamente vai retirar num frasco de vidro com tampa rosqueada e encaminhar essa amostra para um banho de água à temperatura ambiente, a fim que a sua temperatura se equalize. Da amostra, a gente abre o sistema por um frasco coletor até a retirada de um volume adequado. Após a retirada, a gente fecha o sistema, fecha a válvula. Esse volume, ele está sendo armazenado no frasco com tampa rosqueada. Ele vai ficar estanque num banho com água, a fim que a sua temperatura chegue à temperatura ambiente para a leitura da densidade e, posteriormente, a sua concentração. A cada amostra coletada e já quantificada, todo inventário deve retornar novamente para a coluna de destilação através desse procedimento. Pessoal, no painel a gente vai observar o perfil de temperatura, a temperatura indicada em cada prato. Momentaneamente, essa perturbação a gente consegue observar, mas ele foi ocasionada pelo retorno da amostra no sistema. Ou seja, a cada retorno de amostra, a gente deve esperar um certo tempo para novamente o perfil de temperatura se manter estático. Para a amostra no sistema dos pratos, a gente tem que proceder à coleta através de uma agulha, de uma longa agulha que é inserida
dentro do prato. A gente vai fazer a aspiração dessa amostra através da seringa. Após a retirada desse volume, a gente vai retirar essa agulha e vai colocar a amostra dentro do frasco, novamente com rosca, para alcançar a temperatura ambiente no banho com água, e posteriormente a gente vai proceder à determinação da densidade através do volume conhecido e massa conhecida através do piquinômetro. Após todas as coletas das amostras, devemos proceder à determinação da densidade de cada item, a temperatura ambiente, e fazer a ligação desses pontos com a tabela do sistema etanol-água e determinar a sua concentração. Com todos esses dados, nós encerramos aqui a operação de destilação em etapa batelada e passamos agora à operação em etapa contínua. Para a etapa contínua, já com os dados obtidos, a gente vai proceder à sucção da alimentação através do recipiente indicado, pelo bombeamento através da bomba peristáltica de alimentação, cuja curva de calibração é conhecida, e com um alinhamento correto da alimentação no prato determinado através do sistema batelada. Posteriormente, a gente vai fazer a coleta do destilado de produtos de topo, que vai passar novamente pelo coletor de destilado, mas agora a válvula vai estar alinhada para o sistema de resfriamento do destilado e posterior coleta no frasco de produto de destilado. O controle da temperatura de alimentação é feita pelo sistema de aquecimento controlado através do módulo painel elétrico. Além disso, o sistema de coleta de produtos de fundo agora vai passar pelo sistema de resfriamento através do resfriador e posterior coleta no frasco de produtos de fundo. A partir do momento que a coluna de destilação estiver operando em regime contínuo, novamente nós devemos proceder ao equilíbrio das temperaturas, de forma que o procedimento de retirada de amostra deve ser igualmente respeitado, como foi feito dentro do processo de coluna de destilação e batelada e posterior cálculo. Os dados coletados estão anexos à planilha Excel para posterior cálculo da influência da eficiência da troca de calor e massa da coluna. Olá, me chamo Iago, sou aluno do curso de Engenharia Química da UTFPR Campus Londrina e hoje estarei demonstrando, por meio da utilização do software Aspen HiSys versão 12, como poderemos fazer a inserção de parâmetros operacionais e construtivos para realizar a simulação do experimento da bancada de destilação visto nesta aula. Esta é a interface que temos ao executar o software. Então, para que iniciemos a nossa simulação, devemos clicar aqui no canto superior esquerdo, no botão New, e após isso, clicamos em Create New Case, onde vamos criar um novo caso e iremos, então, em um primeiro momento, adicionar os nossos componentes da nossa mistura de alimentação, que será destilada, e depois escolheremos um modelo que representará da melhor maneira possível este sistema, esta mistura. E, após isso, iremos para a simulação propriamente dita. Nesta interface, deveremos clicar aqui em Lista de Componentes, e após isso clicaremos em Adicionar, para adicionar os nossos compostos. Teremos essa interface na qual, nesta região,
faremos a adição dos nossos componentes e nesta região faremos a conferência se eles estão adicionados no nosso banco de dados. Devemos lembrar que o software está configurado no idioma inglês, então procuraremos pelo nome dos componentes na língua inglesa. Nosso sistema é composto por água e etanol, meio mol de cada. Então, adicionaremos primeiro a água, procurando por water, e podemos clicar em Enter. Ela será adicionada ao nosso banco de dados. Deveremos procurar agora por etanol, e caso não queiramos repetir o procedimento de apertar no Enter, podemos clicar em Add. Ele também será adicionado ao nosso banco de dados. Caso tenhamos alguma outra substância na nossa alimentação ou em alguma outra corrente da nossa simulação, poderemos adicioná-la. Caso contrário, poderemos ir selecionar o nosso melhor modelo de representação da nossa composição, do nosso sistema. Podemos clicar em Adicionar e, de conhecimentos previamente estabelecidos, sabemos que o modelo NRTL é muito indicado para o sistema etanol e água, então iremos selecioná-lo. Cliquemos em NRTL e, para a nossa fase vapor, poderemos utilizar a equação de estado de Peng-Robinson, lembrando que nós não estamos trabalhando com um sistema ideal, e sim com um sistema real. De maneira resumida, explicando o porquê desta etapa, deveremos perceber que há um equilíbrio entre as fases líquido e vapor durante o processo de destilação. Para a nossa fase líquida, o modelo NRTL utilizará um coeficiente de atividade, também conhecido como gama, para fazer uma correção nos dados dessa fase, e para a fase vapor temos um coeficiente de fugacidade, conhecido como φ. Então, escolheremos a equação de estado de Peng-Robinson. Temos assim, então, um modelo gama-φ para a representação do nosso equilíbrio líquido-vapor. Prosseguindo, então, para a nossa simulação propriamente dita, cliquemos em Simulação. Teremos, então, esta interface, na qual poderemos fazer a adição tanto da nossa corrente de alimentação, quanto de correntes energéticas, quanto de outras correntes, como as saídas, etc. E também poderemos fazer a adição dos nossos equipamentos. Cliquemos em um primeiro momento na nossa corrente material, que é dada por essa seta azul aqui em cima, e adicionemos ela à nossa região de simulação. Após isso, poderemos clicar na aba de separadores e adicionar nossa coluna de destilação, que é representada por este ícone. Podemos clicar nele e depois clicar na nossa região de simulação. Por enquanto, podemos fechar essa paleta de modelos. Caso precisemos abri-la novamente, podemos apertar o botão F4, que ela será aberta nessa região, nessa nossa interface. Vamos, em um primeiro momento, configurar nossa corrente de alimentação. Devemos dar um duplo clique sobre ela e teremos essa nova interface aberta. Os dados utilizados nesta região, nesta parte da simulação, encontram-se nesta planilha do Excel, que também será disponibilizada. Vamos dar início, então, ao ASP. Podemos renomear a nossa corrente, poderemos colocar, por exemplo, alimentação como nome. Após isso, devemos estipular a temperatura dessa mistura, dessa corrente de alimentação, que é de 25 graus Celsius, e a pressão, que é de 140 kPa, ou 1,4 bar. Após isso, devemos estipular o nosso fluxo volumétrico e a nossa composição da mistura. Cliquemos, então, nesta linha, em cima de Empty, demos um duplo clique, que teremos essa nova interface aberta. Aqui, em um primeiro momento, aconselho que cliquemos em frações molares para configurar a nossa fração molar de cada um dos componentes. Como dito anteriormente, temos 0,5 para a água e 0,5 para o etanol. Agora podemos configurar o nosso fluxo volumétrico. Cliquemos aqui em fluxo volumétrico e configuramos. Para a água, temos uma vazão de 1,2841 mililitros por minuto. Aqui ao lado nós podemos adicionar a unidade. E para o etanol temos 4,1179 também mililitros por minuto. Devemos ficar muito atentos à nossa unidade para que não haja erro de consistência nos nossos dados da nossa simulação. Após isso, podemos clicar em OK e nossa corrente de alimentação
já estará devidamente representada. Então, podemos fechar esta aba. Agora, configuramos nosso equipamento, nossa coluna de destilação. Podemos dar um duplo clique sobre ela. Teremos, então, esta interface. Em um primeiro momento, percebemos que existem várias correntes que nós não adicionamos inicialmente pela nossa paleta de modelos. Não é necessário que nós adicionemos ela daquele formato. Podemos adicioná-las por aqui, clicando nessa caixinha em branco e escrevendo um nome. Por exemplo, a corrente energética do nosso condensador. Poderíamos chamá-la de condensador. Agora deveremos configurar as outras correntes relacionadas ao condensador. Nosso tipo de condensador é um condensador total. Clicamos em total e vemos que há uma corrente, então. Podemos colocar o nome de destilado. Agora vamos ao nosso refervedor. Para a corrente energética, podemos colocar o nome de refervedor. E para a corrente de saída mássica ou volumétrica, podemos colocar o nome de produto de fundo. Após isso, vamos configurar a nossa coluna propriamente dita. Podemos dar um clique aqui para renomeá-la, colocar o nome de coluna de destilação. E agora vamos configurar a coluna. Temos que o número de estágios, o número de pratos é igual a 11. Adicionemos o número 11 neste quadradinho e podemos escolher nossa corrente de entrada, que é a nossa corrente de alimentação configurada anteriormente. E nosso prato de alimentação, nosso estágio de alimentação, é o prato 9, assim como visto na aula experimental. Cliquemos em Next. Após isso, teremos então esta interface, onde deveremos configurar o nosso refervedor. Para a nossa simulação, utilizaremos um refervedor de uma passagem, igual utilizado na nossa bancada da aula experimental. E para o tipo de refervedor, deixaremos o tipo comum regular do Aspen. Cliquemos então em Next e aqui teremos então a configuração dos parâmetros de pressão dos nossos equipamentos, do condensador e do refervedor. Para o nosso refervedor, temos uma pressão de operação próxima à pressão ambiente de 109 kPa e uma queda de pressão de aproximadamente 15 kPa. Para o nosso condensador, temos uma pressão de operação de 20 kPa com uma variação de pressão de 40 kPa. Podemos, após inserir esses valores, clicar em Next. Aqui teremos uma aba na qual poderemos colocar temperaturas estimadas tanto para nosso produto de fundo quanto para nosso destilado. Caso não queiramos, podemos clicar em Next. Aqui devemos então colocar a nossa taxa de destilado e nosso valor, nossa razão de refluxo. Cliquemos em volume, nosso fluxo, nossa base de fluxo é volumétrica e temos que nossa proporção, nossa vazão de destilado é de 3,333 ml por minuto, atenção unidade, com uma razão de refluxo de 1. Podemos clicar em Done, que significa feito. Temos então nossa coluna já configurada. Antes disso, antes de clicarmos em Run para obtermos os resultados, podemos clicar em Rate aqui em cima e configurar os nossos parâmetros construtivos da nossa coluna. Temos um diâmetro de 50 mm e um espaçamento de 100 mm. Atenção à unidade novamente, pois a nossa coluna é de escala laboratorial, ela é pequena, não podemos fazer com dados tão distintos, os quais podem interferir nos nossos resultados. Após isso, cliquemos em Run. Esperemos um pouquinho e temos que nosso sistema convergiu. Podemos vir em Parâmetros aqui em cima e teremos os nossos valores obtidos para a simulação. Temos aqui em Estimativas os valores para as nossas concentrações molares de cada um dos componentes. Faremos então uma análise a partir da planilha do Excel para podermos entender esses valores. Podemos vir ao Excel e estes aqui são os dados experimentais estimados para a nossa simulação.
se nós compararmos com os valores obtidos do Aspen, temos algumas divergências. Isso pode ser explicado pois os nossos pratos, os nossos estágios da coluna de destilação não operam com um valor total de 100% de eficiência, ou seja, temos eficiências diferentes para os nossos pratos. Os valores obtidos nesse primeiro momento são referentes a uma eficiência de 100%. Sabendo disso, nós podemos configurar a eficiência dos nossos pratos aqui na aba Eficiência, colocando valores nominais para a eficiência de cada um desses pratos. Anteriormente, essa simulação foi realizada e nós já temos esses valores, eles serão apresentados aqui no Excel. São estes os valores de referência para a nossa eficiência e, após a configuração com esses valores, obteremos este resultado aqui. Também temos que esse resultado da simulação ele não é idêntico ao resultado esperado para o nosso experimento. Isso se dá devido a algumas divergências realizadas nas medidas. Por exemplo, para calcularmos nossa concentração de álcool, fazemos a utilização de uma seringa, um método muito impreciso. Em relação às nossas temperaturas, utilizamos um termopar, que é um equipamento que não apresenta uma precisão muito grande. Em uma escala industrial, num equipamento que terá uma alta demanda, que deve funcionar com uma boa eficiência, nós teremos métodos mais acurados para fazer essas medições, que não resultarão em tantos erros, tantas imprecisões. Para a simulação desta aula, temos isso e esses são os resultados. Eles se mostraram muito satisfatórios quando comparados com os valores esperados.